Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir no livro de Números, capítulo de número 11. Números, capítulo 11. Nós iremos ler apenas um verso, mas a nossa meditação nessa noite, ela procederá entre os três capítulos, capítulo número 9, 10 e 11. Amém? Então, aqueles que encontraram, fiquem de pé, nós iremos ler apenas um verso. E gostaria que todos em alta voz pudesse ler junto comigo o verso de número 23. Amém? Números, capítulo 11, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Amém? Vamos orar? Ó bendito Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela graça, Senhor, e a oportunidade que Tu nos dás, ó Senhor, de ir ouvir, Senhor, a Tua palavra. Carecemos, pois, ó Deus, do Teu auxílio. Por isso, Senhor, te pedimos nessa noite que Teu Espírito, ó Pai, fale ao nosso coração. Constrange-nos, ó Senhor. Livra-nos, ó Senhor, do pecado que tem nas mentes está, Senhor, ao nosso redor. Mas conduze-nos, ó Senhor, no entendimento da Tua palavra, para que possamos aplicá-la, Senhor, dia após dia, e para a glória do Teu nome viver, Senhor, até o dia de Cristo, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Todos os dias, após o Êxodo, pela manhã e pela tarde, todo o povo exclamava diante do Senhor o que está escrito no capítulo de número 6, a partir do verso 4 de Deuteronômio. A ordem ou a confissão de fé judaica, dada por Deus através de Moisés. E todos os dias esse povo no deserto dizia as palavras que Deus disse ao seu povo: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atará como sinal na tua mão, e se serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti,
porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os teus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sobre juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Todos os dias, e não apenas no deserto, mas até hoje, os israelitas citam isso pela manhã e pela tarde, aos seus filhos, à sua mulher, no Shabá, se reúnem e exclamam o Shema, o ouve Israel, a ordem de Deus para o seu povo. O livro de Números é um livro bem peculiar. Ele tem esse nome de Números porque na Septuaginta os tradutores utilizaram uma das partes principais que esse livro vem trazer para o povo de Israel, que é o censo da população de Israel, do povo que sai do Egito e que tende a chegar até a terra de Canaã. Só que boa parte do livro não é especificamente tratada apenas do censo, mas sim do tempo que o povo permaneceu no deserto. E no deserto, este povo permaneceu 39 anos. Mediante isso, a tradução real do que os judeus têm na Torá para esse livro não é Números, mas sim no deserto. Então, irmãos, o povo de Israel estava no deserto. E a partir do capítulo de número 9, como iremos ler daqui a pouco, é o final do último capítulo do livro de Êxodo. E o final do livro de Êxodo, passando por Levítico até o capítulo 8 de Números, é um interim de onde Deus revela ao seu povo as ordenanças pela qual esse povo iria se preparar para ir em direção a Canaã, a terra prometida que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. E nesse livro de Números, há uma mistura tanto de leis, como também de narrativas históricas. E nessa noite, se Deus nos permitir, nós iremos ver, observar, uma das 5 quedas de Israel no deserto. A primeira queda de Israel no deserto, após a saída do Sinai, se encontra exatamente no textinho que lemos, no capítulo 11, quando o povo murmura contra Deus, quando o povo descrê do poder de Deus. O segundo pecado de Israel no deserto foi o pecado de Miriam e de Arão, quando desobedeceram a ordem de Deus para a autoridade que Moisés detinha. O terceiro foi a rebelião em Cades Barneia, onde grande população, grande pessoas de Israel morreram, foram consumidas
pela ira do Senhor. Pois esse povo se recusou a entrar na terra, pois a terra que Deus tinha prometido era uma terra boa, manava leite e mel. Mas nela habitavam gigantes, homens poderosos. E Deus tinha prometido ao seu povo que esse povo conquistaria a terra. Mas os espias, em sua grande maioria, dos 12, apenas 2 voltaram com boas palavras. E Deus, em sua ira, consumiu o seu povo, boa parte do seu povo. O quarto pecado é o pecado de Moisés. Pois no deserto, Moisés não obedece à ordem do Senhor em tocar na rocha, e ele bate na rocha. E por conta disso, ele é punido pelo Senhor, impedido de chegar à terra prometida. Ele apenas vê a terra, mas não entra nela. E o quinto pecado que há do povo de Israel em Números se encontra no texto do capítulo 25, quando há um culto idólatra que o povo de Israel faz para outros deuses. A narrativa, a partir do capítulo 9, vai nos apresentar a saída do povo da região do Sinai. Pois, após as 10 pragas acontecerem no Egito, a 10ª, bem conhecida nossa, a morte dos primogênitos, e também a instituição da Páscoa, é nesse período que o calendário hebraico surge e inicia. E além disso, é também a saída do povo de Israel do Egito. Pois esse povo estava aprisionado cerca de 400 anos, e Deus ouviu o clamor de seu povo. E agora, com mão poderosa, liberta o seu povo e faz com que esse povo saia totalmente abastado, pois os egípcios davam ouro, davam as suas posses para que esse povo fugisse da sua terra, pois Deus poderosamente o livrou, puniu o faraó e o seu povo. E agora esse povo se coloca diante de Deus no deserto e atravessa o Mar Vermelho, como nós já de antemão conhecemos, e após a passagem pelo Mar Vermelho, e Deus mais uma vez mostra seu poder contra Faraó e o seu exército, esse povo se dirige em direção ao deserto. Passando pelo Mar Vermelho, eles atravessam o deserto e chegam no local onde Deus tinha falado com Moisés pela primeira vez, o Monte Sinai. E esse monte é o monte de Deus, o monte da qual Deus fala a Moisés que ele deveria voltar para o Egito para libertar o povo, e é o monte onde Deus revela a sua lei. E ele apenas não revela, ele a escreve em pedras. Só que no Sinai, o povo peca contra o Senhor, pois subindo Moisés ao monte para receber de Deus as ordenanças, o povo adora outros deuses, constrói um boi e começa a adorar ao Senhor, com o ouro que tinham recebido dos egípcios. E Moisés quebra essas tábuas, e Deus se ira, e muitos morrem nesse dia. E Deus ordena que Moisés retorne de novo ao cume do monte, para receber outra tábua da lei. E nesse período da saída do Êxodo, até a chegada ao Sinai, durou 14 meses. E do recebimento e preparação da lei do Senhor dada ao seu povo, da construção do tabernáculo, de todos os utensílios, preparação e consagração dos levitas, do sacerdócio, e toda a estruturação do povo, dura mais 11 meses. Então esse povo, a partir do capítulo número 9, eu gostaria que você pudesse voltasse ao capítulo número 9. Todo o povo está preparado para sair do Sinai e ir em direção a Canaã. Só que, irmãos, não saindo do Sinai, mas sim saindo do Egito até Canaã, no percurso menor que havia, duraria apenas 11 dias a pé. Ainda que com pausas, dormindo durante a noite,
por 11 dias esse povo poderia chegar até a terra de Canaã. Mas iremos observar, a partir do capítulo número 9, que não dura 11 dias esse caminho no deserto, mas sim 40 anos. 39 narrado apenas no livro de Números. Ao chegar ao 11º mês do segundo ano, diante do Sinai, Deus ordena que o seu povo se coloque diante dele e celebre a Páscoa. É o que vai retratar a partir do verso de número 1. E Deus ordena que o povo se prepare para tal. Pois a Páscoa, a última vez que ela tinha sido realizada, foi no Êxodo. Já fazia-se 2 anos que não tinha Páscoa. Então, o povo se prepara para celebrar a Páscoa. E a Páscoa é a ordenança perpétua de Deus para o seu povo. Tanto que, na narração, a partir do verso número 6, é dito que homens que estavam impuros por terem tocado um homem morto, eles chegam diante de Moisés questionando se eles poderiam ou não celebrar a Páscoa. E a partir daqui Deus ordena que todos os impuros, ou peregrinos que não estavam na cidade, ou seja, em Jerusalém no futuro, poderiam sim celebrar a Páscoa com 1 mês depois, após passarem a purificação. Aqueles que não celebrassem a Páscoa deveriam morrer, pois é ordem perpétua de Deus para o seu povo, que eles viessem a adorar ao Senhor na celebração da Páscoa. Tendo em vista isso, Deus prepara o seu povo para que ele vá diante dele no deserto. Só que Deus, por ser perfeito em suas obras, extremamente organizado em todas as coisas, instrui ao seu povo como se portar no deserto. E essa é a nossa primeira lição que podemos tirar nessa noite. Deus é o nosso Deus. E Ele governa a nossa vida. E tudo que Ele irá realizar na nossa vida é mediante o que já está escrito em Sua palavra. Ele não fugirá do que falou, pois Ele não pode mentir. Esse Deus que, assim como ao seu povo, deu ordens, deu mandamentos para que os seguissem, e como observamos no Shema, no capítulo 6 de Deuteronômio, esses mandamentos é para o bem do povo. Se o povo observar, se o povo seguir, se o povo obedecer, eles seriam abençoados. E aqui fica a pergunta: irmãos, vocês têm sido abençoados por Deus? E essa resposta que você dá não é pelo que Deus faz por você, mas sim se você tem obedecido a ordem, o mandado do Senhor. Porque se tens obedecido a ordem do Senhor, de fato Ele lhe abençoará, porque Ele não pode mentir. Esse Deus organizado estrutura o seu povo para dirigir-se no deserto. E na organização, primeiro, dos acampamentos, Deus institui que no centro da reunião do povo deveria estar o tabernáculo, aonde a presença de Deus está. E todo o povo estaria de frente para o tabernáculo e de costa para o deserto, pois não haveria temor do que poderia vir do deserto, pois o Deus que está no meio do seu povo guarda o seu povo. No lado esquerdo, no lado do leste, ficava a tribo de Issacar, de Judá e de Zebulon. No lado do sul, ficava a tribo de Gade, de Ruben e de Simeão. Do lado oeste, ficava a tribo de Benjamim, de Efraim e de Manassés. E ao norte, ficava a tribo de Asser, de Dan e de Naphtali. Só que entre o tabernáculo e as tribos, ficavam Moisés, Arão e os sacerdotes,
e os demais levitas. Pois Deus tinha separado esses homens para guiarem o povo. E no sacerdócio, na mediação da cerimônia, esses homens da tribo de Levi seriam usados por Deus para abençoar ao povo através da cerimônia, através do culto. E percebe, irmãos, na estrutura do acampamento de Israel, este povo se colocava diante do tabernáculo, e diante do tabernáculo Deus falava com o povo. O tabernáculo era uma estrutura de forma retangular, assim como o nosso templo. Só que à frente do tabernáculo, a porta do tabernáculo ficava virada para o leste, de onde o sol nasce. E diante da porta do tabernáculo estava 3 principais grupos de pessoas. Primeiro, a tribo de Judá, que era a maior, e da qual viria o Messias, Moisés e Arão. Então Deus já simboliza ao seu povo que a saída do tabernáculo, por onde a glória de Deus viria ao seu povo, viria por meio dos seus profetas, viria por meio dos homens de Deus, mas sim, viria sobre Judá. E é sobre Judá o poder de Deus é manifesto para todos nós, Cristo Jesus. E na instituição da Páscoa, todos participam. E agora, após a Páscoa, Deus ordena que o seu povo se coloque em marcha para seguir caminho. Você, dia após dia, tem aprendido do Senhor nesse lugar como andar diante do teu Deus. O povo de Israel também tinha em suas mãos a própria lei. Nós temos a palavra do Senhor. E não é desculpa para nós observarmos ela nem obedecermos, pois Deus levanta a sua igreja para que cumpra a sua palavra e apregoe por onde ela andar. Israel andou por deserto. Nós podemos andar por Campina Grande, ou aonde quer que o Senhor lhe leve, mas que não venhamos a fazer assim como o povo de Israel, que esqueceu do seu Deus. A partir do verso 15, do capítulo 9, é narrado um dos textos que mais me encantam. Diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Assim como é dito no verso 15, após a conclusão da Páscoa, e eles terem erguido o tabernáculo, a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, como nuvem. Lá em Êxodo, no último capítulo, nos últimos versos, é dito que nem os sacerdotes, nem Moisés conseguia entrar.
A glória de Deus estava sobre ali. E essa nuvem era o poder de Deus no meio do seu povo. Era o poder de Deus que guiaria o povo no deserto, de dia e de noite. E esse povo sai no deserto com a mesma roupa que saiu do Egito. E até então, eles estavam há 2 anos no deserto. E em 2 anos, esse povo permaneceu diante de Deus. E Deus sustentou todos os dias esse povo com maná. Esse povo no deserto não precisava plantar nem colher, pois Deus lhe dava. E agora esse Deus vai cumprir a sua promessa com seu povo, e a nuvem do Senhor sobe sobre o tabernáculo. E agora esse povo precisa se pôr em marcha para andar. E quando a nuvem do Senhor sobe sobre o tabernáculo, todos os levitas desmontam o tabernáculo. E a peça principal do tabernáculo, a Arca da Aliança, se coloca na frente do povo. E a Arca da Aliança vai na frente. E após a Arca, vêm as tribos que se encontravam ao leste e ao sul, atrás da Arca, para proteger o tabernáculo. Após essas 6 tribos, vinham os levitas com os tabernáculos, Moisés e Arão e os sacerdotes. Após a estrutura do tabernáculo, vinham as outras 6 tribos, numa grande comitiva. E no primeiro censo que há de números, é-nos dito que havia cerca de 603.500 homens aptos para a guerra. Não foi contabilizado crianças, nem homens impossibilitados ou com deficiência ou idoso, e nem mulheres. Cerca de quase 2,5 milhões de pessoas estão andando pelo deserto. E eles não andam segundo a sua vontade, nem segundo um GPS. Pois eles, até mesmo nós vamos ver que Moisés vai pedir a Obabe que vá com eles para os guiar no deserto. Pois Moisés só sabia o caminho do deserto até o Sinai. Nenhum daqueles povos conseguiu atravessar o Sinai, nunca tinha chegado. E agora é Deus que guia o seu povo. E Deus vai guiar o seu povo, não em linha reta para Canaã, mas Ele fará esse povo dar voltas no deserto. Voltas. E essas voltas durou 40 anos. Quando a nuvem do Senhor se levantava sobre o tabernáculo, o povo desmontava acampamentos e saía em marcha. E o texto diz que pela manhã era uma nuvem, e durante a noite era uma coluna de fogo. Se mesmo durante a noite a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo, o povo continuava a andar, até quando a nuvem baixasse, e o povo parava. Podia ser que, não é dito, mas poderia ser que o povo, olhando para a geografia de onde estava, visse que o caminho era por ali, mas a nuvem ia para outro lado. Eles seguiam o mandado do Senhor. Eis aqui a segunda lição que podemos tirar nessa noite. Você tem percebido a nuvem do Senhor sobre a sua vida? Você tem seguido ela ou tem ido por outro caminho? Em cada decisão que tomamos, irmãos, em cada escolha, Deus precisa ser o guia de seu povo. Nós não sabemos o amanhã. Há algumas quartas-feiras atrás, o presbítero Mateus pregou no texto em Tiago.
E no texto em Tiago é dito que alguns diriam: eu vou para ali e para acolá. E Tiago exorta a esses que querem governar a sua vida a perguntar: se Deus quiser, nós iremos e faremos o que for preciso. E muitos têm sofrido porque não têm discernido do Senhor o seu mandado. Muitos têm padecido porque não têm visto a nuvem do Senhor. De fato, nesses dias, principalmente nesses últimos 2 meses, vimos muitas nuvens na nossa cidade, com muita chuva. Não é dessas nuvens que vos falo. O Senhor fala com o seu povo. Ele fala especificamente contigo. Homem, varão, na tua casa, Ele fala contigo. E é a ti que Ele ordenará a direção da tua casa. Não é a tua mulher. Não é para escorares o teu ministério na tua mulher. Pois a ordem é para ti tomar posição e seguir o mandado do Senhor. Semelhantemente, as mulheres não devem tomar a ordem que Deus dá ao homem. Pois é ao homem, o cabeça da casa, que guiará a casa, pelo mandado do Senhor. Mas a questão é: homens, vocês têm ouvido o mandado do Senhor? Vocês têm ensinado em sua casa? Vocês têm inculcado na mente de seus filhos? A nuvem do Senhor está sobre vós, e ela tem se levantado, e ela tem andado e muitas vezes parado. E veja o que é dito no verso de número 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, rapidamente. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados. E não se impunham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Esse discernimento só tem quem é filho. Jamais o bastardo saberá cumprir o mandado do Senhor. Saberá tomar decisões segundo a vontade do Senhor. Jamais saberá agir com sabedoria, pois a sabedoria vem do temor ao Senhor. Então, irmãos, nas decisões de suas vidas, nas escolhas, nas desistências ou nas idas, nas pausas ou no começo ou no fim, vejam do Senhor a ordem e sigam. Não façais nada sem Ele ordenar. Se Deus não nos manda ir, permaneça parado. Não haja. Mas também, se Ele ordenar você ir, não fique parado, pois Deus lhe ordenou ir. Esse discernimento e essa aplicação pode ser em qualquer circunstância na sua vida. O ponto culminante é observar o mandamento do Senhor e obedecer. Se Deus nos dar a sua palavra, precisamos observá-la. E se na palavra de Deus já diz que nós não devemos ir por tal caminho, por que insistir ou por que orar ao Senhor pedindo que aconteça? Deus não lhe ouvirá. Pois Ele não pode mentir, Ele não pode recusar a sua palavra. Jamais uma mulher poderá pedir a Deus um esposo, e esse esposo que ela observa seja um homem casado. Deus não vai lhe ouvir. Se por acaso acontecer, foi o Satanás que lhe deu. Irmãos, ouvir a voz do Senhor não é algo tão simples. Não é algo tão fácil. Nós vamos observar a partir do capítulo número 10,
que esse Deus falava diretamente com Moisés para o povo. O povo temia ouvir a voz do Senhor, pois a última vez que Deus tinha falado a esse povo claramente, o monte pegou fogo. E até hoje esse monte, o cume desse monte é queimado. A cor do monte em cima é diferente da de baixo, pois Deus falou com grande glória. E a esse homem Moisés, Deus fala poderosamente, tete a tete, como um amigo. E a nós? Eu nunca ouvi ele falando nada, nem arrepiei os braços, nem muito menos alguém chegou para mim falando em profecias. Eis aqui em sua mão a voz de Deus. Ela está a falar. Basta nos dar ouvidos, pois a palavra do Senhor está aqui. Não precisa acréscimo nem decréscimo. Ela é suficiente. Ela satisfaz qualquer angústia, ansiedade, tribulação, qualquer coisa que esteja no seu coração, lhe trazendo dor, ela pode lhe curar. Ela pode transformar a causa da sua vida. Basta ouvir. E esse Deus que ordena o seu povo ir no deserto de forma organizada, não era de todo jeito. Ele manda o seu povo construir 2 trombetas de prata. E ele dá diretrizes como esse povo deveria soar a trombeta. Quando soasse de uma forma, o povo se colocaria de pé. Quando soasse de outra forma, o povo se colocaria em marcha. Quando soasse de outra forma, o povo pararia. Montaria acampamento. Quando fossem para a guerra, soava a trombeta. E agora esse Deus ordena que o seu povo se dirija até o deserto. E passados 3 dias, veja o que diz o verso de número 33 do capítulo 10. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Deus é o guarda do seu povo. O povo de Israel tinha muitos homens de guerra, mas não eram espadas que os livravam. Tendo em vista que Israel só veio ter tecnologia para usar espada de metal, de ferro, de cobre, no tempo de Davi. Por isso que Davi, quando usa a estrutura da armadura de Saul, é pesada para ele, pois ela era grossa e feita de madeira e pano. Após a batalha contra os filisteus, eles aprendem a tecnologia de usar a espada. Até então esse povo guerreava com madeira. Na realidade, não era a madeira das mãos dele, era Deus. Era Deus, pois esse Deus fez com que esse povo atravessasse uma muralha com gritos em Jericó. Esse Deus que livrou o seu povo é o mesmo Deus. Ele é o Deus que guarda o seu povo, por isso não precisamos temer, irmãos. Mas assim que o Senhor levantar a sua nuvem sobre nós e partir, andemos diante dele, pois ele nos guarda. Esse Deus também é o nosso guia. Possa ser que ele tenha nos guiado por caminhos de dor e de angústia, por caminhos que a gente nunca imaginou passar,
Mas, abra o livro de Jó, no capítulo de número 2. Após Jó ser totalmente destruído pelas mãos do inimigo, por permissão de Deus, a própria mulher de Jó pede para que ele venha amaldiçoar os deuses que ele servia e viesse a morrer, pois todos os seus filhos tinham morrido, todos os seus bens tinham se perdido, a sua carne estava podre, apenas a gengiva de seu dente estava sã, toda a sua pele estava podre, e esse homem, que sofreu muito mais além do que qualquer um de nós aqui, diz no verso de número 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Mal aos nossos olhos. Pois Deus não faz o mal. Como disse, esse povo passou 40 anos no deserto. E agora, a partir do capítulo 11 do livro de Números, nós vamos ver o primeiro pecado desse povo, depois de 3 dias que Deus lhe ordenou a marchar. Após 3 dias, verso de número 1, queixou-se o povo de sua sorte. Aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. O fogo, irmãos, aqui não é mistério, não. É fogo. O povo ficava ao redor do tabernáculo. E é dito no texto que ao Deus ouvir o queixar do seu povo, o resmungar, o achar ruim o que estava passando, o fogo do Senhor consome as extremidades do povo. Tendas são queimadas, pessoas são queimadas. E o povo chega a Moisés pedindo para que Moisés ore ao Senhor, e o Senhor pare, que o Senhor volte a sua mão com misericórdia. E Moisés ora ao Senhor e o fogo é apagado. Não tinha bombeiro, não tinha água no deserto para apagar esse fogo. Tinha areia, mas o fogo do Senhor não se apaga com areia. Ele parou ao ouvir a oração do seu servo. No verso número 4, é dito que um populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Olha que interessante. O termo usado para esse populacho eram pessoas que tinham saído com o povo de Israel do Egito, mas não era israelita. E esse povo, depois de passar 2 anos no deserto, sentiu fome de outra coisa. Pois Deus supria esse povo todos os dias com água que saía da rocha e maná. Todos os dias. Não lhe faltou um dia em 40 anos. E quando o povo coloca o pé na terra prometida, Deus cessa de dar o maná. Porque Ele prometeu que guiaria, que guardaria, que supriria a necessidade do seu povo em todo o tempo no deserto. Por isso, irmãos, o deserto, há uma sensação de dor, de angústia,
mas é onde Deus está trabalhando no caráter de seu povo. Deus está trabalhando no seu caráter para transformar ele e amoldá-lo à imagem de seu filho. Você não fugirá, você não sairá do deserto, até isso não estiver pronto em sua vida. E quanto mais não dar ouvidos à sua palavra, quanto mais o seu coração está ressequido e duro, Deus lhe prenderá no deserto. Mas também Ele suprirá todas as suas necessidades. E toda vez que você pecar, Ele entrará em juízo contigo. Pois no deserto, Deus vai até o seu povo para corrigir. E agora o povo se queixa de Deus, reclama de Deus. Deus, há 2 anos, eu como um pão que tinha um gosto mais de coentro, que todo dia pela manhã, a não ser no sábado, como o orvalho que cai do céu e se acampa sobre as tendas, esse pão está, e eu colho ele, e eu me farto dele, mas esse gosto não me agrada mais. E esses que não eram de Israel lembram, eita, lá no Egito não tinha maná, mas tinha, olha o que é dito por esses homens, a partir do verso 5. Lembramos-nos dos peixes que do Egito comíamos de graça. Eita. No Egito havia um grande rio, o rio Nilo, e o faraó dava peixes de graça aos escravos. Olha que 13º ótimo para esses homens. Peixes de graça no deserto, enquanto você durava toda a sua vida carregando e cortando pedra. Peixes estão sendo dados de graça, e eles se lembram. Vocês podem se lembrar dos peixes no tempo do Egito? Pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas. Irmãos, veja a alimentação farta. Daqui eu só comeria o peixe. Eles lembram. Hoje possa ser que nós não lembremos dos peixes, ou dos alhos, ou das cebolas, mas lembremos daquele líquido que vocês bebiam, ou das mulheres das esquinas, ou das conversas indecentes, ou das ações ou práticas que eram contrárias à palavra do Senhor. E às vezes a sua mente quer se lembrar disso. Lembrem, quem lembrou disso foi os que não eram de Israel, eram os populachos. Eles esquecem o que Deus dá todos os dias a eles, e eles observam o que o Egito fornecia. Fica para nós a pergunta: permaneceremos, pois, em murmurações, descreditando a Deus, sendo nós incrédulos, lembrando do tempo por vir, ou receberemos de Deus a bondade de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, o maná? Nós vamos ver no Novo Testamento que esse maná era um símbolo de Cristo. O pão que desceu do céu e era ofertado ao seu povo, foi entregue ao seu povo para o seu povo ser abençoado. Mas muitos do seu povo rejeitaram o pão que desceu do céu. Cristo está sendo ofertado a vós. Se nós queremos rejeitá-lo e lembrarmos do tempo do Egito, irmãos, na realidade, nunca fomos de Israel, mas sim do populacho que veio com esse povo e estava no meio desse povo. Pensem muito bem acerca disso, pois aqueles que querem retroceder
o Senhor não se compraz neles. Mas a ordem do Senhor é: persevere, permaneça, ainda que comendo maná. Se o deserto fosse no Nordeste, eu acredito que seria cuscuz. Certa vez, irmãos, eu ainda criança, em um tempo também de muita dor, muita escassez. Na casa da minha avó, a gente passou uma semana comendo cuscuz. Quer dizer, todo dia se tinha, mas foi uma semana em todo o tempo. Era de manhã, era no almoço e na janta. Quando chegou na sexta-feira, que eu sabia que meu pai voltava de viagem, eu não aguentei mais. Eu fiz, vó, não tem outra coisa não. Porque era cuscuz com manteiga e cuscuz só com cuscuz. E cuscuz com cuscuz é bom, irmãos. Mas cuscuz com cuscuz uma semana é doloroso. E o diácono Evaldo, ele não liga muito para isso, não. E eu preferia ou queria comer outras coisas. Possa ser que você, irmãos, também estejam passando por situações difíceis. Fazendo um churrasco só com linguiça, ou com pé de galinha. Ou esteja faltando algo. Mas não tem faltado. Deus é o supridor do seu povo. Do povo que o obedece. Do povo que ouve a sua voz e segue. Por isso, irmãos, precisamos entender que as circunstâncias dolorosas e os sofrimentos que vêm na nossa vida, ele tem um propósito. E você precisa discernir esse propósito. Ninguém vai chegar para você e dizer, olha, é isso aqui, viu? É você com Deus, com o teu Deus. E Ele falará para você o porquê. E possa ser que Ele nem fale. Possa ser que você não entenda. Mas independente de entender, ou de ter a resposta clara, obedeça. O ame. Dedique a sua vida, entregue a sua vida a esse Deus que todos os dias lhe dá o maná, Cristo Jesus. E Ele lhe alimenta, não apenas na comida, mas a sua alma é saciada pela sua palavra, pois Ele, dia após dia, tem nos amado e tem nos alimentado de sua palavra. Por isso, irmãos, não façamos como os israelitas, murmuradores. Murmuração é dizer a Deus, tu não podes. Murmuração é dar as costas a Deus. A partir do verso 14, a partir do verso 10, Moisés, ao ver toda essa situação, e o povo reclamando, Moisés, esse maná só tem gosto de coentro. Moisés, vamos arrumar outra coisa aí. Como é que a gente faz? Pede aí, Moisés, a Deus. Porque tudo que Moisés pedia, Deus ouvia. Então vai, Moisés. E o povo, 2 milhões de pessoas. Moisés, 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 Moisés. Moisés acha pesado o seu fardo. Porque Deus tinha dito que ele seria o homem que levaria o seu povo até a terra prometida. Possa ser que você, assim como Moisés, ache o seu fardo pesado. Siga o Senhor. Toda essa situação é difícil demais para eu carregar. Agora, olha o que Moisés se atreve a dizer no verso 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Meu Deus, Moisés era um homem profundamente temente a Deus. Mas não seria Moisés que levaria o seu povo até a terra prometida.
Não era ele o guia do povo. Não era ele que guardava o povo. Não era ele que alimentava o povo. Era Deus. Então Deus faz. Você não aguenta, né, Moisés? A partir do verso 16, separa para mim 70 homens, anciãos de cada tribo, e a eles eu tirarei de ti parte do Espírito que está sobre ti, e descerei sobre eles, para que eles, juntamente contigo, governem o povo e administrem o povo. Uma outra lição Deus nos ensina. Na obra do Senhor, e a obra do Senhor é feita por homens, é dirigida por homens. Deus ordena homens a realizarem a obra, mas a obra não é dos homens. Essa obra não é de homem. Essa obra que começou numa reunião de oração em uma casa, e agora está assim, nunca foi de homem, mas de Deus. E não apenas essa obra aqui, mas existem N obras na face da terra que esse Deus governa. Não são os homens que delimitam o caminho da igreja, é Deus. E por onde Deus mandar a sua igreja ir, ela deverá ir. E agora esse povo tinha 71 homens liderando ela. Moisés e os 70. E Deus dá do seu espírito a esse povo. O espírito do Senhor vem sobre eles. E Deus fala o seguinte. Verso 18. Diz ao povo, Moisés: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Eita! Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Meu Deus, isso é a voz de Deus falando. Porque Deus ouve o que o seu povo fala. Carne Deus estava preparando para o seu povo no deserto. O povo não saiu a não ser com animais para sacrificar ao Senhor. Apenas. Eles não podiam comer outra coisa a não ser o maná e água. Ficaram bem fortinhos com pão e água, que incha, né, irmão? As suas roupas no deserto por 40 anos não acabou. As sandálias. Já imaginou, irmão, se as sandálias das irmãs também não se degradassem? Aleluia, Jesus. E as roupas dos homens também. Os casacos. O povo vivia em tendas, as tendas não se degradaram. As sandálias não se acabaram. Não faltou alimentação. E agora Deus diz: vocês queriam comer carne? Verso 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas comereis um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos fastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Um mês, irmão, de carne, sem cessar. Maná e carne e água. Carne. Era tanta carne que iria sair pelo nariz. Eles iriam se fartar dentro de um mês. Eu acho que pelo olhar de vocês, eu tenho visto que vocês têm comido muita carne. Tem não, né, irmãos? É difícil. Mas esse povo comeu por um mês carne direto. Aí olha mesmo, esse Moisés é demais. Olha o que Moisés diz ao Senhor. Parece os discípulos quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dá-lhe-ei carne, e a comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos e ovelhas, e de gado
que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? A pergunta de Moisés foi profunda. Parafraseando para os nossos dias, era como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, tu vai tirar as carnes dos açougues tudinho daqui da região para dar para o seu povo comer? Porque vai ser dito que para quase cerca de 2 milhões de pessoas, quantas quantidades de carne deveria ser? Para a sua casa, quantos quilos de carne você compra para a semana? E por mês, quanto é que dá? Vai depender da carne, né? Às vezes é muito frango, muito pé de galinha. Aqui, Deus iria suprir o seu povo um mês com carne. 2 milhões de pessoas. Só de homens, 600 mil. Homem, viu? Comedor. Deus responde a Moisés. E essa resposta precisa encravar no seu coração nessa noite. Porém, o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? A mão do Criador, que formou montanhas, estrelas, planetas, estendeu o universo, formou o homem do pó da terra, criou todos os animais, todas as plantas, da qual esse mesmo Deus promete àquele que ele amava, a Abraão, que o seu povo seria como a areia que havia na praia. As estrelas do céu seriam como elas. Esse Deus que liberta o seu povo do Egito. E agora, Moisés pergunta se esse Deus tinha capacidade ou o poder de fazer com que esse povo comesse carne. O texto diz que Deus faz essa pergunta a Moisés. E Deus faz essa pergunta a você nessa noite. A você que está vendo aí. Esse Deus tem encurtado a sua mão? Ele, ao invés de fazer assim, ele tem feito assim? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. No restante do texto, é dito que no mesmo instante, uma revoada de cordões por todo o acampamento de Israel. E codorniz, não sei se muitos irmãos já caçaram aqui, eu sei que o diácono Cassiano já caçou bastante. Cordoniz, ele não voa tão alto, voa baixo. E era tanta cordoniz que eles não precisavam usar instrumento nenhum, pegavam com a mão. Muitas ficaram presas nas tendas, e muitas nos arbustos no deserto. E eles comeram tanto que, assim como o texto diz, saíram carnes de sua narina. De onde veio essas codornizes? O texto vai nos dizer que sopra um vento e Deus traz. Às vezes, irmãos, Deus sopra um vento e traz. E manda. Esses homens viram o poder do Senhor para saciar o desejo do coração deles. Tendo em vista que o desejo do coração deles era um desejo que não glorificava o Senhor, mas mesmo assim Deus mostra o seu poder. E veja o que diz no verso número 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Olhe bem. O arraial, ele se colocava, como eu disse, como um quadrado gigantesco, certo? 3 tribos de um lado, 3 de outro, 3 de outro e 3 de outro. Tabernáculo no meio. É dito pelo texto que o vento que Deus deu de cordonizes ao redor dava um caminho de um dia. Se você tirasse aqui um dia sem parar, ia parar lá, não sei nem aonde.
Essa distância era cheia de cordonizes. E o povo era catando as cordonizes. Cerca de 2 côvados sobre a terra, esses animais voavam, com cerca de 1 metro. Verso 32. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes. O que menos colheu teve 10 hómeres. Um homer equivale a 2,3 litros, para a gente poder entender nos nossos dias. É como se cada homem, ou menor, tivesse recolhido cerca de 20 litros, ou de volume, né? Muita carne. E mais, irmãos, não é para todos, é para apenas uma família, uma tendinha, que muitas vezes tinha um homem, uma mulher e algumas crianças. Toda essa carne, Deus cumpriu ou não cumpriu a sua palavra? Sim, Ele cumpriu a sua palavra. E agora, verso 33, estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Como assim? Por que que esse Deus, que abençoa agora o seu povo com carne, quando o povo vai botar a carne, que vai mastigar, Deus se ira, levanta a sua ira, e o texto diz que praga muito grande é deferida contra o seu povo. Irmãos, Deus é justo. Se desobedecermos ao Senhor, esse Deus que é Pai, Ele virá contra nós. Ele veio contra o seu povo. Não pense que Deus não vê os nossos pecados. Não pense que Deus está esquecido simplesmente porque você esconde as suas ações e mês após mês, ao ceiar, como uma cerimônia judia, vem limpar o seu pecado na ceia. Deus não é louco. Deus está vendo tudo. Ele é Deus. Ele não é cego. As Escrituras diz que os seus 7 olhos percorrem toda a terra. E esse Deus vem em juízo contra o seu povo, pois esse povo murmurou contra o seu Deus. Pois, como é dito no texto a partir do verso 34, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavah, porquanto ali enterraram o povo que estava com desejo das comidas dos egípcios. Outra lição aprendemos nessa porção. Deus levanta o seu povo e prepara-o para receber a sua palavra. E esse povo precisa obedecer a Deus, a sua palavra, pois Ele é Deus, Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, por que não o obedecemos? Assim como foi lido hoje pela manhã, pelo presbítero Evandro. Se Ele é Pai, por que não o honramos? Se seu filho chegar para você e lhe desonrar, o que fazes? Ris? Dá a chave do carro para ele dar um passeio? Coloca uma nota de 200 na mão dele? Se ele desonra a ti, o que fazes? Nós que somos pecadores, sabemos agir com nossos filhos, e Deus, perfeito e santo,
Ele sabe como corrigir o seu povo. E por isso, colocou esse povo para passar 40 anos no deserto. Desses 600 mil que estavam no primeiro censo, só sobrou 2. Josué e Calebe. Os fiéis. Nasceram mais 600 mil homens aptos para a batalha. Mas só 2 que saíram do Egito chegaram à terra prometida. Por isso, irmãos, precisamos discernir o caminho que o Senhor tem nos dado para traçar. E esse caminho, não importa se é pedregoso, arenoso, com espinhos, ou é num rio tranquilo, com passarinhos cantando. Independente do caminho, obedeça. Obedeça ao Senhor. E discirna o que Deus tem dado para a sua vida, para a sua família. Segundo, não murmure, mas seja grato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 é dito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está reclamando do quê, irmão? Está se queixando do quê? O homem queixe-se do seu pecado. Mas sejamos gratos ao Senhor. Gratos, pois Ele tem sido bondoso para conosco. Tem nos dado a Cristo. Tem nos dado essa igreja. E, ainda que ela seja formada por pessoas imperfeitas, assim como os israelitas eram, a mão de Deus está aqui. E tem nos abençoado. Tem falado ao nosso coração com a sua palavra. Discirna e obedeça. Não murmure. E fica para nós o que é dito no verso número 23. Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor para vós? Deus cumprirá a sua palavra cabalmente. E aqueles que permanecerem fiéis herdarão a coroa da vida. Cearão com Cristo no banquete que Ele já está preparando. Receberão novos nomes. Serão limpos os seus pecados. As suas vestes serão brancas, porque o sangue do Cordeiro o limpará. Estarão eternamente diante do seu Deus. E diante do seu Deus o glorificará para sempre. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te amamos, ó Senhor, pois a tua bondade é manifesta sobre nós. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, as nossas queixas, as nossas murmurações. Não queremos, ó Senhor, tomar o exemplo dos israelitas. Queremos ser, segundo o que Paulo nos ensinou, gratos em todo tempo, em todo momento, ainda que seja em sofrimento ou alegria, porque tu, Senhor, és bom. Tu és bom, Senhor. E ainda que a dor venha ao nosso coração, nós declaramos a Ti, ó Deus, que Tu és bom. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória. E visite, Senhor, o coração do angustiado nessa noite. Visite, Senhor, o coração do desobediente essa noite. E o faça discernir os teus caminhos. No nome de Jesus. Amém.